A paz do Senhor, seja bem-vindo ao IBD em Foco. Eu me chamo Herberson e neste vídeo eu vou apresentar a revista da CPAD aí do primeiro trimestre do ano 2021. Essa revista aqui que traz aí como título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós temos essa revista com um tema altamente relevante, um tema muito importante que deve ser ministrado na igreja e infelizmente muitas igrejas não falam mais desse tema e essa revista ela vem com esse tema que eu acredito que seja para evitar que as igrejas caiam em dois extremos. Eu sempre falo dessa questão dos extremos, que é o que a gente tem que evitar. Por quê? Porque quando a gente fala de pentecostalismo, de um lado a gente tem algumas igrejas que ignoram por completo a questão do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Eles falam que isso foi lá para a igreja primitiva e não serve para a igreja atual, não é para os dias de hoje. Tá? Outras igrejas já exageram tanto nessa questão do pentecostalismo que o culto não tem mais palavra, o culto é uma bagunça. Eles já até inventam ali dons espirituais, coisas que não estão na Bíblia. Tá? Porque baseado nessa questão de que eles são muito pentecostais, então Deus revela coisa nova para eles. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses extremos. A Bíblia, ela fala sim da questão do pentecostalismo, do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é válido para os dias de hoje, mas isso tem que ser ensinado da forma correta. A gente tem aqui essa revista que a CPAD publicou com esse propósito de trazer este conteúdo para os dias atuais. Essa revista foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Aqui no livro de apoio tem uma pequena biografia dele, fala que ele é pastor da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em letras com habilitação em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá? É professor de hebraico, grego e apologia cristã. Tá? Tem vários livros publicados aí pela editora CPAD. Então a gente vê que ele tem uma qualificação, uma formação muito boa, e quando a gente vê essa formação, assim, muita gente espanta, fala assim, meu Deus, ele vai trazer um conteúdo muito complicado, muito complexo, eu não vou conseguir compreender, ele é professor de grego, de hebraico, mas não é bem assim. Eu li a revista, na verdade eu li até a lição 6, não tive tempo de ler a revista completa, mas até a lição 6 o que eu percebi? Que a revista é muito bem escrita, ela não é repetitiva, é baseado nas escrituras, tem muita base bíblica, ele cita muitos versículos. Eu já comecei a produzir os slides dessa revista e eu já percebi que dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que pegar o versículo, copiar, colar e procurar os versículos, e realmente demanda tempo essa questão de olhar as referências bíblicas, mas isso é o que a gente tem que fazer quando vai preparar a aula. Tá? Então realmente ela é uma revista baseada nas escrituras. Eu percebi que ele não fica no superficial, ele se aprofunda no tema, mas fica assim, o tema ele vai no nível um pouco mais profundo, mas no pouco espaço que ele tem aqui, que a revista realmente não dá muito espaço, o espaço para escrever aqui é pouco, mas no pouco espaço que ele tem, ele consegue transmitir esse conteúdo profundo. Tá? Ele sempre busca também o original, o grego, o hebraico, sem complicar. Tá? Sem complicar, é algo que todo mundo consegue compreender. Qualquer professor da EBD vai conseguir compreender essa lição. Alguns talvez consigam compreender no nível mais profundo, outros no nível mais superficial, mas ela é acessível a todos. No caso, o professor da EBD que quer ministrar uma aula de excelência, ele tem que buscar se aprofundar no assunto. Neste caso, eu vou recomendar alguns livros. Apesar de não ser uma revista baseada numa única doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo, tá? Alguns podem pensar isso, a lição é sobre o Espírito Santo. Na verdade, não, é sobre a atuação do Espírito Santo. Tá? No caso, as ações do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então você vai observar isso, Primeiro ele fala da pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, fala da Trindade e tudo mais. Aí depois fala do Espírito Santo na redenção, o batismo do Espírito Santo, a atualidade dos dons, o fruto do Espírito. Então vai abordando sobre essas ações do Espírito Santo. Nesse caso, o livro de Teologia Sistemática é um livro que pode te ajudar muito. Eu vou apresentar aqui, por exemplo, do Miller de Erickson, Teologia Sistemática do Miller de Erickson, que ele é um teólogo batista, mas é muito importante você ver uma visão diferente também com relação a esses temas, tá? E para você apresentar na sua aula, porque a revista ela é unilateral, ela vai simplesmente apresentar o ponto de vista da Assembleia de Deus. Mas nós temos algumas visões
diferentes da Assembleia de Deus, de crentes mais tradicionais e também de crentes tradicionais. Muitas igrejas batistas aderiram ao movimento pentecostal, mas eles têm uma visão um pouco diferente sobre o batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Então é bom a gente, né, estudar essas visões diferentes e apresentar na nossa aula. Tem a Teologia Sistemática Pentecostal, que é publicado pela CPAD com teólogos da Assembleia de Deus. Talvez ela sirva um pouco melhor para você se aprofundar dentro do tema da revista. E temos o livro de apoio também da CPAD, que eu recomendo você comprar esse livro, tá? É barato, não é caro, tá? O livro de apoio, o Verdadeiro Pentecostalismo, aí também o mesmo tema, né? Mesmo escritor, pastor Ezequiel Soares. Então a gente tem aí muito suporte, né? A CPAD dá esse suporte, a gente pode buscar outros livros, e o EBD em Foco também oferece suporte para você. Então você que quer se aprofundar nesse tema, o EBD em Foco vai oferecer para você, olha lá, slide em PowerPoint completo, 100% baseado na revista, com animações, para você ministrar o slide pronto, 100% pronto. Você vai ter um conteúdo em vídeo, né? No caso, nós temos 3 conteúdos em vídeo agora, tá? Tem um comentário da lição, comentando, usando o slide em PowerPoint, a lição completa, com tópico e subtópico. Nós temos o vídeo de destaque, onde eu destaco alguns pontos dentro da lição, ali uns pontos mais difíceis, muitas vezes que os próprios usuários do EBD em Foco escolhem os pontos, então a gente tem esse vídeo de destaque. E temos agora o vídeo de dicas, um vídeo novo, onde nós vamos lançar esse vídeo agora, nesse novo trimestre, com dicas sobre como interpretar o texto bíblico da lição, dicas de dinâmica, dicas de pontos polêmicos que você pode levantar algum questionamento dentro da sala de aula. Enfim, esse vídeo de dicas vai te auxiliar no preparo da aula e na ministração da aula também. Então são 3 vídeos, 3 conteúdos para dar esse suporte para você, além do conteúdo em PDF, você que prefere ler, tá? Temos o conteúdo em PDF e também conteúdo em áudio, tá? O vídeo, a gente publica um vídeo comentando a lição na íntegra com o slide, e esse vídeo ele é extraído o áudio dele, e você pode também ouvir enquanto limpa a casa, enquanto dirige, você está ali ouvindo o áudio e aprendendo mais da lição. Então a gente tem todo esse suporte. Além do mais, nós temos também cursos de capacitação e estamos lançando também um curso baseado no tema da revista, para você se aprofundar mais ainda. Então você, dentro do EBD em Foco, vai ter um suporte completo para aprender aí sobre o conteúdo da lição. Todo esse conteúdo você encontra no site ebdenfoco.com. Você pode mandar também uma mensagem para participar do nosso grupo no WhatsApp. Nosso número é 94 98409 2869. Então manda uma mensagem que você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Amém? Então eu vou encerrar aqui. Recomendo você comprar a sua revista, estudar a sua revista. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco, tirando algumas dúvidas aí que a gente está à disposição. A paz do Senhor, a gente se vê durante esse novo trimestre.